Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje para falar aqui sobre os fundos de crédito da Amor. Estamos aqui junto com o David Kim, nosso gestor aqui dos fundos de crédito, para dar uma introdução rápida para vocês. O que a gente vai falar hoje? Vamos fazer uma introdução rápida da Amor para quem ainda não conhece. O fechamento de 2022 para os fundos de crédito, como é que a gente fechou janeiro também. E por último, e talvez acho que a parte mais importante, o cenário, que aí o David vai falar. Falando aqui um pouco movimentações dos fundos, como é que a casa está com relação a Americanas, Light, enfim, todo esse monte de coisa que está acontecendo. O ano começou muito quente. E é isso, eu espero resolver aqui todas as dúvidas aí de vocês. Bom, para quem não conhece a Amor, hoje a gente é uma asset especializada em crédito estruturado e ativos imobiliários. As pessoas conhecem bastante as nossas lives aí pela parte de imobiliário, que a gente faz uma vez por mês. Mas falando um pouco mais da casa, a gente tem hoje praticamente 2 bi aí sob gestão. A parte de crédito nasceu aqui na Amor em 2012, então é a estratégia mais antiga da casa. É importante falar que o David é o nosso gestor desde o início, então assim, a gente tem o mesmo piloto dentro dos fundos desde o começo que tudo foi criado, que as estratégias foram criadas, né? Vamos falar um pouco aqui dos fundos com relação a fechamento. Vamos começar pelo MCA, que é o nosso D30. Hoje esse fundo está com um carrego. O carrego ele está com uma rentabilidade de CDI mais 3,20. Isso daí, tirando a taxa de administração, vai para perto de CDI mais 2,70, CDI mais 2,5. Ele oscila um pouco para mais, um pouco para menos. O que é excelente, acho que para um fundo D30. Esse fundo fez 9 anos agora em janeiro. Não preciso falar muito, o gráfico já mostra ali, né, uma volatilidade muito baixa, uma previsibilidade de rentabilidade muito boa, entregando aí aos longos de 9 anos. Lembrando, esse fundo só aloca em cota sênior de FDIC, ticket mínimo de R$100. Falando um pouco do fechamento de 2022, a gente fechou com 15,63, que equivale aí a 126% do CDI. O percentual do CDI tem caído em desuso, mas é sempre importante a gente ainda trazer essa informação aí para o nosso cotista. O CDI do ano passado foi de 12,37, o fundo fechou com 15,63. Desde o início, o fundo está aí com 140% do CDI. Né? Se você pegar em retorno absoluto, o fundo deu 161% e o CDI deu 115%. Fantástico. Número de cotistas, uma coisa importantíssima. A gente mais que dobrou a quantidade de cotistas dentro do fundo desde o início de 2021. Hoje a gente está com praticamente 2.300 cotistas. Esse número tem crescido bastante, o que é ótimo para a gente pulverizar a base. Vamos passar para o próximo. Bom, com relação ao MCA2, que é o nosso fundo D60, 1% de ADM, só aloca em cota sênior. Hoje esse fundo, o fundo fechou 2022 com 15,70 contra um CDI de 12,37, o equivalente a 127% do CDI. Desde o início, esse fundo está com 82,60% absoluto, né? Contra um CDI de 58% também no período, isso dá um equivalente aí a 140% do CDI. O número de cotistas também mais do que dobrou desde o início de 2021, está com 855 cotistas, esse número tende a continuar crescendo. O carrego do fundo hoje está em CDI mais 4,20, tirando a taxa de administração, que é de 1%, isso daí vai para CDI mais 3,20. Lembrando, né, esse número oscila, CDI mais 3, CDI mais 3,20, esse é sempre o nosso objetivo de retorno. Bom, com relação ao próximo fundo, o MHX é o nosso D90, esse fundo já tem uma estratégia um pouco diferente, ele aloca em sênior e mezanino. Esse fundo fechou o ano de 2022 com 16,23, contra um CDI de 12,37, equivalente a 131% do CDI. Desde o início está com 29% contra 19% do CDI, um percentual de 153% do CDI. Lembrando, né, esses números absolutos de CDI e retorno, esse fundo começou, é um fundo mais novo, por isso que ele não tem aquele valor acumulado tão grande que nem o MCA e o MCA2. O fundo está com carrego aí de CDI mais 5, tirando taxa de administração e performance, esse fundo vai ficar com carrego próximo aí de CDI mais 3,5.
Eu insisto, lembrando sempre que esse número é um objetivo nosso, esse número oscila para mais e para menos ao longo dos meses. O Mor Crédito fechou o ano de 2022 com 17% contra um CDI de 12,37%, 137% do CDI. Lembrando, o Mor Crédito é o nosso fundo aí com prazo mais longo, é um D180, aloca em sênior e mezanino. Esse fundo tem um carrego aí de CDI mais 5,90 bruto, tirando a taxa de administração e performance. Esse carrego aí está em CDI mais 4,20, o que é excelente para um fundo de D180. Esse é o fundo mais antigo da casa, esse fundo faz 11 anos, neste ano, em junho ou julho, se eu não estou enganado, depois eu vejo a data certinha. Número de cotistas também mais do que dobrou, a gente está com 1.075 cotistas, essa base tem pulverizado bastante via as plataformas, a gente tem dado bastante foco nele na parte de distribuição. O Mor Premium, que é o nosso fundo para investidor em geral, é o nosso fundo com prazo de liquidez mais curto, é o D4 mais 1. Esse fundo ele tem, por regulamento, até 20% em FDIC, os outros 80% dele ele está pulverizado entre letras financeiras e debêntures. Esse fundo tem um carrego aí de CDI mais 1,5, líquido já das taxas de administração. Isso aí oscila para CDI mais 1, CDI mais 1,5. Ano de 2022 a gente fechou com 13,34 contra um CDI de 12,37, 108% do CDI, o que está ótimo, é o mandato do fundo. Desde o início, o fundo fechou aí, 69% contra um CDI de 67%, o que dá próximo de 103% do CDI. Número de cotistas, 211. Nosso objetivo, esse primeiro semestre, é pulverizar bastante essa base, então eu espero fazer o próximo vídeo e mostrar para vocês esse número de cotistas bem mais alto. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar esse fundo. O que tem de novidade interessante aqui? Em janeiro, a gente deixou esse fundo mais líquido para pegar uma abertura de spread nas debêntures. Eu vou deixar o David falar depois um pouco mais dessa estratégia. Mas fato é, a gente mirou numa coisa que era a abertura de spread das debêntures, acabou vindo o caso Americanas. Conclusão de tudo isso que eu estou falando, o fundo está com bastante caixa, ou seja, ele está com tem uma oportunidade aí na mesa da gente conseguir alocar esse caixa num spread mais alto, ou seja, em tese a gente vai conseguir melhorar o carrego desse fundo, não dá para prometer, obviamente, mas a gente está muito bem posicionado para o atual cenário. Falando de cenário, David, vamos falar agora um pouco aqui da tua parte, né? Tem várias coisas interessantes para falar, vou começar pela parte dos FDICs, tem a parte das debêntures, tem Light, Marisa, Americanas, enfim, tem um monte de ruído aí no mercado. Vai ser um ano aí com bastante volatilidade para o mercado de crédito. David, com você. Vamos lá, então. Cenário de crédito para esse ano, a gente está trabalhando com o seguinte: juros continuarão sendo altos por um tempo aí razoável, né? Então, a gente tem aí o juro aqui, o CDI a 13,75, e pelas estimativas que a gente pega ali no Boletim Focus, para fim deste ano aí, já perto de 11,25, né, onde a gente vê aí basicamente juros que relativamente bastante confortável aí de fazer uma alocação, principalmente em crédito privado. Tá? Então o fluxo vai sair de risco de mercado, indo para risco de crédito e também para risco soberano, porque o juro está alto. Né? Então esse juro alto facilita bastante a captação nessa classe de ativo. Segundo ponto importante aqui é a atividade econômica, né? Então a gente tem aí uma atividade econômica para este ano ainda positiva, né? Então pegando de novo ali no Boletim Focus, a gente tem uma estimativa aí para o PIB de 0,64%. Este crescimento econômico também permite com que as empresas tenham ali recebíveis, no caso dos FDICs, né? E possa também ter operações estruturadas, seja com garantia real, seja também com alguns recebíveis em garantia, né? Que permitem também que a classe de crédito seja estruturada, seja também a parte de FDIC, possa navegar aí com uma originação bastante saudável. Tá? E aí, quando a gente fala especificamente dos nossos fundos e das estratégias que a gente tem implementado, principalmente
por MCA, MCA2, MHX e Mor Crédito, a gente tem a seguinte estratégia para este ano. Juros altos são bons para quem está ali como investidor, mas quem é o tomador, né, que são as empresas, ter um crescimento econômico não tão grande, né, como a gente já mencionou, acarreta riscos, né? Por quê? Porque a despesa financeira, né, o custo do crédito em que essas empresas estão tomando, é um custo de crédito mais caro, né? Então, só para dar um exemplo, quando o CDI estava 2%, o custo médio ali, né, em que as empresas descontavam os recebíveis, chegou a perto a 1,5% ao mês, né? Agora, o juro que a gente trabalha na economia é de 13,75%. Então, o capital de giro, né, necessário para essas empresas, para o dia a dia, para pagar as contas, fornecedores, tudo mais, eles estão tendo que tomar uma taxa média de 2, 2,5% ou até 3% ao mês. Né? Então, esse custo de crédito mais caro está fazendo com que essas empresas elas tenham uma despesa financeira mais alta. Isso acontece não só nas pequenas e médias empresas, que é o foco de alocação dos FDICs multicedente e multisacado, como também em grandes empresas. Né? Então, quando a gente olha o balanço de grandes empresas, na estratégia ali do More Premium, a gente verifica também que a despesa financeira das grandes empresas aumentou bastante, diminuindo margem. Tá? Isso se traduz de que maneira ali na estratégia de alocação para os nossos fundos? Temos trabalhado com outras proteções. Exemplo, ali nos fundos que alocam em FDICs, a gente primeiro tem ativos ali de FDIC, né, cotas de FDIC, que possuem outras garantias além do recebível, que é o lastro comum a todos eles. Então, exemplo aqui de novo, a gente tem um seguro de crédito, adicionalmente ao recebível. O que significa isso? Quando uma empresa ela entra em default, ou ela não paga ali a dívida dela, que ela é a contraparte ali do recebível, a gente chama de sacado, esse FDIC especificamente, que foi o primeiro fundo com seguro de crédito aqui no Brasil, para recebíveis, ele tem uma apólice de seguro que protege no evento de calote. Esse evento de calote, vamos pensar aqui no exemplo de R$1 milhão. A seguradora de crédito, no caso aqui do Grupo Allianz, ela paga 90% do valor ali do crédito dado. Né? Então, você basicamente não perde os R$1 milhão e fica suscetível apenas a perder até R$100 mil. Este que é o primeiro ponto aí que eu queria trazer para todos. Uma segunda estratégia que a gente tem adotado já há bastante tempo, né, desde o nosso processo de investimento lá de trás, é operar também no mercado agro com fiel depositário. O que significa isso? A gente tem aqui o mercado agro, operações que a gente fala que tem risco de safra e risco performado. Né? Quando você já tem o estoque de grãos em grandes silos, né, em depósitos ali, com uma Control Union com fiel depositário aqui. Né? Então, neste caso, a Control Union atua como uma certificadora, né, daquela quantidade, da qualidade daquele grão, né? E para cada R$1, né, vamos pensar que para cada R$100 de crédito dado, a gente tem 130 ali em valor de estoque de grãos. Né? Então, além do estoque maior, né, em valor financeiro ali para a estratégia, a gente também tem a Control Union fazendo toda a parte da certificação, da quantidade, da qualidade, e caso isso se deteriore, ela atua como contraparte, né, como devedora solidária, porque ela é a fiel depositária daquele grão que está como garantia para a operação de crédito. Esse é o segundo ponto aí que a gente tem buscado também fazer dentro dos nossos fundos. Um terceiro ponto super relevante também é adotar estratégias com garantias reais. Então, temos aqui operações estruturadas de crédito, através de FDICs, em que alocamos, onde, através da linha de crédito, você tem uma garantia real e alienação fiduciária. Essa garantia, muitas vezes, que tem o laudo de avaliação, ela representa 1,5 vezes, 2, em alguns casos até 2,5 vezes ali o valor do crédito dado em garantia. Então, a gente estipula aqui, para R$1 milhão, tem uma garantia ali de 2 milhões. Então, aquele empresário que tomou aquela dívida, né, na empresa dele,
ele não vai querer perder aquele imóvel, porque aquele imóvel, se for leiloado, né, que a gente fala aí que a alienação fiduciária leva ao leilão em primeira, segunda praça, né, que a gente fala que é o leilão extrajudicial, você tem ali basicamente uma perda maior, porque tua garantia vale mais do que a linha de crédito que você tomou, né? Então, são operações estruturadas que têm outras garantias, e no caso aqui, garantias reais não operacionais em alienação fiduciária, né? Então, a gente tem conseguido passar neste ambiente de mercado mais difícil, porque temos operações que têm outra garantia por trás, né? Seja o seguro de crédito, seja um fiel depositário, seja também uma garantia real, né? E não podemos deixar de mencionar que operamos de maneira pulverizada. Então, nós temos alocações de FDICs em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Joinville, em Fortaleza, né? Então, temos aí espalhado aí no Brasil alocações de crédito, né, que são compra de cotas de FDIC aí desses diversos estados, né, onde a gente consegue mitigar também o risco de calote generalizado, tá? Vale lembrar também, não temos risco aqui de descasamento de benchmark. Todos os nossos portfólios de alocação em FDIC estão todos em CDI+, né, o spread, que inclusive o Fabiotti demonstrou aí nos slides anteriores, e para nós não importa muito se o CDI vai subir muito, ou vai cair, ou vai permanecer. O que importa é o nosso risco de crédito ali que a gente tem recebido nas alocações, tá? Então, pode ficar tranquilo aí que esse risco de crédito, ele tem permanecido aí ao redor aí desse spread de 4% aí para uma cota sênior, 5,5% para uma cota mezanino, né? E esse spread aí tem sido bastante saudável para a indústria, dado que a taxa de originação, ela comporta, sim, esse risco, tá? Esse spread. Bom, essa era a parte de atualização que eu queria passar para vocês aí, em termos da alocação em FDICs, e também queria falar um pouco sobre o mercado aqui de high grade, de crédito mais líquido, né, que é representado aí por fundos da indústria que alocam em debêntures, em letras financeiras, né, que é o risco bancário, inclusive é o foco do More Premium, né? Então, quando a gente olha aí um pouco do timeline, a gente tem que pensar no seguinte, né? Este ano aí começou aí já com ali no dia praticamente 11 de janeiro, uma notícia, um fato relevante, em que a Americana soltou ao mercado falando sobre a renúncia do Sérgio Real como CEO e de André Couvre como CFO e diretor de RI, né? Então, esse fato relevante foi basicamente por conta de inconsistências contábeis encontradas ali no balanço da Americanas S.A., né? E aí, o que aconteceu com o mercado? Basicamente, no mercado secundário, você teve aí uma reprecificação das debêntures de Americanas, né? Então, basicamente, os administradores tiveram que remarcar as posições de debêntures nesses fundos para um valor a 10% do PEU-PAR, que a gente fala, né? Então, ele valia 100% do PEU-PAR, né? Às vezes com ágio, né? E aí, de repente, em 3 dias ali, todos os administradores, todos não, de maneira generalizada, a grande parte dos administradores chegaram a marcar a 10% do PEU-PAR. Isso trouxe uma marcação ao mercado nos fundos de crédito líquido negativo, né? Então, as cotas tiveram um retorno negativo, os investidores se assustaram, né? E com esse susto, solicitaram o resgate dos fundos. Com a solicitação de resgate dos fundos líquidos, os gestores desses fundos tiveram que fazer liquidez, além de consumir o caixa, que é o buffer aí para pagamento de resgate. E a liquidez vem da seguinte maneira: ou você consegue vender ativos de maneira a não ter prejuízo, para não afetar o retorno dessas cotas, ou senão você vai ter que vender com menor custo de saída, que a gente chama aí que é o menor hit na cota. E aí os gestores, de maneira geral, estão vendendo ativos com duration curto, com prazo curto de vencimento. Por quê? Por mais que você pague ali um spread na hora de sair, a tua cota
ela vai ser menos afetada do que vender um ativo que tem um prazo mais longo de vencimento. Tá? Então, é o conceito aí do duration. Estou trazendo aqui para vocês também, só para ter uma ideia de comparação. Em janeiro, se a gente pegar o índice de debêntures da Ambima, relacionadas aí a CDI, principalmente, a gente teve uma queda no mercado de debêntures CDI em 0,24%. Se você pegar CDI mais IPCA também, que a gente fala que é o IDA geral, teve uma queda aí de 1,69% só em janeiro. Né? Então foi uma queda bastante forte, né? E não suficiente, né? Os fundos também praticamente sofreram bastante aí no mercado com a marcação de Americanas, né? Porque a Americanas tinha um rating bom, mas infelizmente não foi possível recuperar com o restante do portfólio essa perda acentuada de Americanas. Tá? No More Premium especificamente, não tínhamos a posição em Americanas, tanto porque era impossível de prever que teria um fato relevante com inconsistências contábeis. Tá? Então, em janeiro, fechamos o portfólio do More Premium bastante positivo, né? Então o retorno ali, aquele carrego, né, de CDI mais 1, né, 1,5 bruto ali, então ele se provou real, né? Então a gente conseguiu ficar bem posicionado em janeiro. Se eu não estou enganado, acho que a gente fechou 108 do CDI. Cris, se você puder voltar à planilha, o More Premium fechou o mês de janeiro com 1,19 contra um CDI de 1,12, equivale a 106 do CDI. Se vocês pegarem em janeiro especificamente com relação aos nossos pares, né, os nossos peers, que a gente chama, a gente está bem ranqueado, para não falar, talvez, em primeiro lugar. Eu não daria para falar de uma forma generalizada, preciso colocar efetivamente aqui quais são, enfim. Mas a gente fechou muito bem. A gente não tinha Americanas, isso é importante. Exatamente. Né? Legal. Então, até voltando naquele nosso timeline, né? Então teve ali a questão do fato relevante. Em 19 de janeiro teve o protocolo da recuperação judicial de Americanas, né? Beirando perto dos 43 bi de reais ali, né? E com lista de credores sendo refeito ali, né? Até hoje, inclusive, com novas atualizações. E isso teve impacto, sim, no mercado de crédito líquido, né? Então a gente teve abertura de spread de crédito também, né? Então as debêntures de outras empresas, de outros setores, as letras financeiras, os títulos bancários também, né? Tiveram abertura desses spreads, né? Numa média aí de 20 a 30 bases pós-americanas, tá? E agora em fevereiro, no comecinho de fevereiro, a Light, né? Ela fez um comunicado aí da contratação da Laplace, né? Que é uma empresa aí que vê ali reestruturação de dívida, né, vê novas oportunidades ali para poder melhorar a saúde financeira da empresa em si, né, e basicamente a Light também tem uma concessão que vence ali, né, no Rio de Janeiro em 2026, né, e 36 meses antes ela tem que decidir ou não sobre a renovação desta concessão junto à ANEEL, né. E basicamente a Light, se você for pensar nos indicadores ali regulatórios, o DEC, o FEC, né? O DEC é o tempo médio ali, né? Da duração de perda de luz, e o FEC é a frequência, né? Quantas vezes tiveram queda de luz ali naquela concessão, né? Na média. Nesses dois indicadores, a Light está super bem dentro aí do limite regulatório. O principal problema dela é o indicador de perda, né, de energia, né? Então, basicamente, as perdas não técnicas lá no Rio de Janeiro são bastante altas, né, e ela não vem conseguindo enquadrar esse indicador, tá? Então, toda vez que ela não consegue enquadrar um indicador, a ANEEL, ela pode fazer um reajuste ali das tarifas, né? O último reajuste, inclusive, da tarifa foi para baixo, foi negativo, em vez de ser positivo. Então, com isso, ela teve aí uma menor receita, né, uma menor geração de caixa por conta desse reajuste. Ou seja, né, ela teria que fazer investimentos para melhorar esse índice dela da perda com uma conta de luz mais barata, ou seja, o fluxo de caixa deve ficar apertado. Talvez esse tenha sido um dos triggers ali para ter gerado esse movimento tão forte que a Light teve agora nesse mês. David, fala um pouco, a Light estava marcada a quanto no começo do mês e foi para quanto? Só para a gente ter uma ideia de grandeza. Assim, né?
pensando agora em PEUPAR também, né? Então ela estava ali com um pouquinho ali perto do PEUPAR, né? Do 100% PEUPAR, e aí agora ela está já nos administradores, né? Pela Ambima também é possível acompanhar, entre 55%, 60% do PEUPAR, tá? Então teve-se uma queda aí que teve basicamente hit na cota dos gestores, né? No caso do More Premium, a gente tinha ali 1,5% no fundo, né? Então a gente, nesse caso aqui em fevereiro, sofremos um pouco com Light, né? Mas o restante do portfólio tem conseguido puxar o carrego, né, do portfólio aí para poder compensar essa perda, né? Ainda temos aí mais meio mês para finalizar, estamos trabalhando aí para recuperar essa parte também, mas aqui no caso de Light, teve impacto também no mercado de maneira geral. Então, os resgates que já vinham ocorrendo por conta da questão de Americanas se intensificaram aí com Light, né? Então, desde ali do dia 11 de janeiro, numa amostra que a gente segue, a gente vê aí resgates todo dia, né? Então, essa amostra tem tido resgates aí todos os dias, né? Ou seja, as debêntures continuam pagando mais, né? É que nem você, é oferta e demanda. Se todo mundo começar a vender, sei lá, uma caneta, por exemplo, ela vai ficar mais barato, que se traduz, na verdade, em taxa para o mundo de debêntures. Então, se todo mundo está vendendo uma debênture, quanto você paga nessa debênture? Paga o CDI mais um. No dia seguinte, o cara te oferece a mesma debênture, o dobro do volume. Não, agora eu quero que você me remunere isso a CDI mais 1,5. No outro dia, CDI mais 2. Né, você começa a ver que tem fluxo com relação àquele ativo e a gente tenta se aproveitar desse descolamento que acontece pontual. De novo, né, a gente está com uma posição relativamente confortável, porque a gente está com bastante caixa. Eu digo relativamente porque a gente tinha Light, mas se a gente não tivesse Light, aí era 100% confortável com relação à nossa carteira. Lembrando, a carteira é bem pulverizada também, isso é importante falar. Não tem nenhuma concentração muito grande de debêntures. Se tivesse, imagina se eu tivesse 10% de Light, o estrago que poderia ter feito aí no nosso portfólio. Legal. Perfeito. E aí, continuando aqui só sobre esse impacto no mercado secundário, então, depois de Americanas, a gente viu esses 20, 30 bases de abertura de spread. Depois de Light, também teve mais 20, 30 bases adicional, tá? Então, o mercado aí está com um spread um pouco maior, né? Nesse caso aqui, a gente já vem gastando um pouco do nosso caixa, alocando em debêntures, principalmente segmento de utilities, né? Que a gente fala aí que outras geradoras, transmissoras, distribuidoras de energia, saneamento, né? Que tem um spread de crédito que abriu, então a gente conseguiu alocar melhor esses recursos, né? A gente tinha perto de 1/3 do fundo, né? Tá com 28% ali de caixa ainda, né? Então, a gente tem aí um caixa para alocar, para trazer esse carrego aí para dentro do fundo com taxa melhor, né? E recuperar o mais rápido possível essa perda que tivemos em Light, principalmente, tá? Então, se a gente pensar na carteira como um todo, a gente tem 20% alocado na estratégia de FDICs, praticamente, né? Numa taxa média de CDI mais 4%, então é um excelente carrego aí nesse momento. Temos aí 30% do fundo em risco bancário, né? Então títulos financeiros, né? Títulos privados de banco, aí CDB, letra financeira sênior, subordinada, né? Principalmente dos bancos ABC, Daicoval, Safra, né? São bancos aí que têm pago aí um spread, né, de crédito bastante bom. E temos aí 20% em debêntures, né, que são aí principalmente as debêntures do segmento de energia, locação de veículos, temos também uma incorporadora de baixa renda, mineração, saúde, né, então são setores diversificados e dentro desses setores a gente também tem nomes pulverizados, né, então a mensagem que eu quero trazer para vocês é que o More Premium está bem posicionado para capturar a volta aí desse mercado de crédito líquido, né, que tomou um tombo agora em janeiro e começo de fevereiro, né, e pode ter certeza aqui que o More Premium vai conseguir ter aí uma relação de risco-retorno mais ajustada aí para o investidor. Tá? Vamos melhorar o nosso carrego.
A gente vai melhorar o nosso carreira. Não dá para prometer, mas... Exatamente. Turma, bom, dúvidas, ri@morinvest.com.br. O nosso site foi todo reformulado, tá lindo, tá espetacular, tem todas as informações que vocês precisarem lá. www.morinvest.com.br. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.